Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já parou para pensar como a pressão da torcida e da mídia pode moldar as decisões de um técnico? No caso de Endrick, ex-atacante do Palmeiras, essa pressão está em alta, e Carlo Ancelotti trouxe à tona um debate acirrado sobre a sua utilização na seleção brasileira. Em meio a elogios e comparações com Neymar, será que o jovem craque finalmente terá a chance que tanto merece? Vamos explorar essa expectativa que está fervendo entre os torcedores e o que isso pode significar para o futuro do nosso futebol. A expectativa em torno da seleção brasileira de futebol fervilha, especialmente quando se fala do jovem prodígio Endrick, ex-atacante do Palmeiras. Com o apoio fervoroso dos torcedores e da mídia esportiva, sua presença no time se torna cada vez mais discutida, especialmente sob o comando do renomado técnico Carlo Ancelotti. Em uma conversa descontraída com jornalistas, Ancelotti fez uma declaração intrigante sobre a possibilidade de Endrick ter mais minutos em campo, destacando a competição saudável entre ele e o experiente Neymar. Essa dinâmica entre as duas estrelas gera um burburinho que mantém os fãs ansiosos por cada jogo. Durante a coletiva, Ancelotti não hesitou em elogiar o potencial do jovem atacante, afirmando que ele tem a capacidade de jogar a qualquer momento. A torcida pede muito Endrick, mas amanhã também temos Neymar. Então, vão pedir Neymar e Endrick, vão ficar em dúvida, mas acho que vão apoiar os dois, disse o técnico, em uma mistura de humor e realismo. A situação de Endrick é complexa, ele não teve muitas oportunidades na partida contra Marrocos e entrou em campo apenas no segundo tempo diante do Haiti, onde, apesar de ter balançado as redes, viu seu gol ser anulado por impedimento. Essa é uma realidade que gera frustração entre os fãs, que clamam por mais ação do jovem talento. O cenário atual é um reflexo de um contexto mais amplo no futebol brasileiro. Endrick, que foi revelado pelo Palmeiras e teve uma passagem marcada por altos e baixos no Real Madrid, agora brilha no Lyon, na França, onde sua performance tem sido notável. A ascensão dele no futebol europeu culminou em sua convocação para a seleção, colocando-o em um palco onde as expectativas são elevadas. O contraste entre a sua juventude e a experiência de Neymar na equipe levanta questões sobre quem merece a titularidade e como Ancelotti irá equilibrar esses talentos para o bem do time. À medida que a seleção se prepara para enfrentar a Escócia, as especulações sobre a escalação são intensas. Ancelotti deverá manter Endrick no banco, assim como Neymar, que retorna após um longo período afastado devido à lesão. A ausência de Rafinha, que se machucou recentemente, abre espaço para uma nova formação que poderá surpreender. O que isso significa para o futuro de Endrick e Neymar na equipe? As decisões do treinador terão um impacto crucial não apenas nas próximas partidas, mas também na trajetória desses jogadores na seleção. Fiquem atentos, pois a próxima partida pode ser decisiva para redefinir as posições desses dois astros em campo. A situação de Endrick na seleção brasileira pode ter consequências significativas tanto para o jogador quanto para o futuro do time. Sua ascensão meteórica no futebol europeu, especialmente após a transferência para o Lyon, gera expectativas sobre o impacto que ele pode ter em jogos decisivos. A pressão da torcida e a necessidade de dar espaço para jovens talentos podem fazer com que Carlo Ancelotti reavalie suas estratégias. Se Endrick conseguir se destacar quando tiver a oportunidade, isso pode não apenas consolidar sua posição na seleção, mas também influenciar decisões sobre sua carreira a longo prazo, talvez até mesmo uma transferência para um clube maior. As reações de outros jogadores e membros da comissão técnica também são fundamentais para entender o clima dentro da seleção. Com Neymar retornando de lesão e a pressão para que ambos os jogadores sejam titulares, o ambiente pode se tornar um campo fértil para a rivalidade saudável. Especialistas em futebol destacam que, em times de elite, a concorrência por posições é intensa e pode impulsionar tanto o desempenho individual quanto o coletivo. O suporte da torcida e a atenção da mídia podem criar um efeito positivo, mas também acrescentam uma camada de pressão que Endrick precisa aprender a manejar.
O cenário se torna ainda mais intrigante se considerarmos a possibilidade de um rodízio entre os jogadores para maximizar o desempenho na Copa. Com o plantel repleto de talentos, Ancelotti pode optar por uma abordagem que mantenha todos em condições ideais, evitando o desgaste excessivo de estrelas como Neymar. O equilíbrio entre experiência e juventude pode ser a chave para o sucesso da seleção. À medida que a Copa se aproxima, a expectativa em torno de Endrick e Neymar só tende a aumentar, e a próxima partida contra a Escócia será um momento crucial para esses jogadores. Assim, a torcida ficará atenta não apenas ao desempenho deles, mas também à forma como Ancelotti irá moldar a equipe em busca da tão sonhada conquista. Você já imaginou o impacto que a chegada de um ícone como Cristiano Ronaldo pode ter no Vasco da Gama? Com a abertura dos cofres do clube, a negociação que parecia um sonho distante agora se torna realidade. Mas será que a presença desse craque vai transformar o time em uma potência no futebol brasileiro, ou estamos apenas diante de um efeito passageiro? Fique ligado, pois vamos explorar como essa contratação pode influenciar não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a história e o futuro do nosso Vascão. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão Seleção. Vamos seguir com mais informações. Em uma manobra surpreendente que deixou o mundo do futebol em polvorosa, o Vasco da Gama anunciou a contratação de Cristiano Ronaldo, um dos maiores ícones do esporte mundial. A decisão da diretoria cruzmaltina de abrir os cofres e investir em um atleta de tamanha magnitude não se limita apenas ao aspecto financeiro, mas reflete uma estratégia audaciosa de reposicionamento no cenário do futebol brasileiro e internacional. A chegada de Ronaldo ao clube carioca não só promete elevar o nível técnico da equipe, mas também atrair um novo público e revitalizar a paixão da torcida, que sempre foi uma das mais fervorosas do país. O impacto dessa negociação vai além das 4 linhas, reverberando em questões de marketing, imagem institucional e a possibilidade de novos patrocínios que acompanham a aura de um jogador de renome. A escolha do Vasco, que historicamente tem uma ligação forte com a inclusão e a diversidade, é um movimento que visa não apenas melhorar o desempenho em campo, mas também reforçar sua identidade. Cristiano Ronaldo, com seu histórico de superação e dedicação, representa valores que estão alinhados com o espírito vascaíno. A torcida, que sempre sonhou em ver grandes estrelas vestindo a camisa do clube, agora se vê diante de uma realidade que parecia distante. A expectativa é de que essa contratação não apenas traga vitórias, mas também inspire uma nova geração de atletas a seguir o caminho das grandes conquistas, mostrando que o Vasco é um clube que não se intimida diante dos desafios e busca sempre a excelência. Além do aspecto esportivo, a presença de Cristiano Ronaldo no Brasil promete gerar um burburinho inédito nas redes sociais e na mídia, aumentando a visibilidade do clube em escala global. A possibilidade de ver o craque atuando no Maracanã, um dos palcos mais emblemáticos do futebol, é algo que atrai não apenas os torcedores vascaínos, mas todos os amantes do futebol, que desejam testemunhar a magia de um dos maiores jogadores de todos os tempos em ação. As vendas de ingressos para os jogos do Vasco certamente dispararão, e os produtos licenciados com a marca do jogador terão uma procura sem precedentes, beneficiando financeiramente o clube e criando um ciclo virtuoso de investimento em infraestrutura e formação de novos talentos. Por fim, a união entre Vasco e Cristiano Ronaldo pode ser vista como uma nova era para o clube, que busca se reinventar em um cenário onde a competitividade é cada vez mais acirrada. O desafio de manter a qualidade em campo e oferecer resultados à torcida será imenso, mas a expectativa gerada por essa contratação é um combustível poderoso para que todos os envolvidos, jogadores, comissão técnica e diretoria, se empenhem ao máximo. Com isso, o Vasco não apenas celebra a chegada de uma lenda viva do futebol, mas também reafirma sua posição como um clube que ousa sonhar grande, mostrando que, com coragem e visão, é possível transformar o sonho em realidade. A chegada desse jogador ao clube representa uma oportunidade de transformação não apenas para o elenco, mas também para toda a cultura esportiva que envolve a equipe. Sua experiência em competições de alto nível traz consigo um conhecimento tático e estratégico que pode ser disseminado entre os jovens talentos do time.
Ao compartilhar suas vivências em grandes ligas e confrontos decisivos, ele se torna uma fonte de inspiração, mostrando que a disciplina, o trabalho duro e a resiliência são fundamentais para alcançar o sucesso. Essa transferência de conhecimento pode moldar a mentalidade dos atletas em formação, criando um ambiente mais competitivo e colaborativo, onde todos buscam se aprimorar diariamente. Além disso, sua habilidade técnica inquestionável tem o potencial de elevar o nível de jogo da equipe. Jogadores como ele têm a capacidade de mudar a dinâmica de uma partida com um único toque, uma assistência precisa ou um gol decisivo. Isso não apenas aumenta as chances de vitória em momentos críticos, mas também eleva a confiança do time como um todo. A presença de um atleta de seu calibre em campo pode intimidar adversários, que sabem que estão enfrentando um jogador capaz de decidir o jogo a qualquer momento. Essa aura de confiança que ele proporciona pode ser o diferencial em partidas acirradas, onde a pressão é máxima e a margem para erro, mínima. A influência desse jogador vai além do campo, atingindo diretamente as arquibancadas e o relacionamento com a torcida. Sua trajetória e carisma podem cativar os fãs, que se sentirão motivados a apoiar a equipe com ainda mais fervor. A conexão que ele pode estabelecer com o público é um ativo valioso para o clube, pois gera uma atmosfera de pertencimento e paixão, fundamental para o desempenho do time. Torcedores que se identificam com a garra e a determinação desse atleta tendem a criar um vínculo emocional mais forte, tornando-se defensores fervorosos da equipe nas vitórias e, sobretudo, nas derrotas. Essa relação pode se traduzir em maior comparecimento aos jogos e um aumento nas vendas de produtos do clube, reforçando a saúde financeira da instituição. Por fim, o impacto do jogador pode ser sentido a longo prazo, contribuindo para a construção de uma identidade sólida para o clube. Com um líder nato em campo, os jovens talentos têm a oportunidade de se desenvolver sob a orientação de alguém que já percorreu o caminho que eles almejam trilhar. Essa experiência compartilhada pode resultar em uma geração de atletas mais preparados e resilientes, prontos para enfrentar os desafios que virão. A cultura de excelência e a busca incessante pela vitória, que ele pode cultivar, deixarão um legado duradouro, transformando o clube em um verdadeiro celeiro de talentos. Assim, a presença desse jogador não é apenas uma adição ao elenco, mas um investimento no futuro, que poderá render frutos por muitos anos, consolidando a equipe como uma potência no cenário esportivo. A paixão dos torcedores por seu clube é um fenômeno que transcende a simples admiração por um time de futebol. Trata-se de uma conexão emocional profunda, muitas vezes enraizada na história familiar e nas tradições locais. Para muitos deles, o clube não é apenas uma entidade esportiva, mas uma extensão de sua identidade. Nas arquibancadas, gritos e cantos ecoam não apenas como manifestos de apoio, mas como declarações de amor e lealdade. Cada jogo é uma oportunidade de viver intensamente a esperança e a frustração, e essa montanha-russa emocional molda a maneira como os torcedores percebem sua equipe. Quando o time vence, a euforia é contagiante, enquanto derrotas profundas podem deixar cicatrizes duradouras, refletindo diretamente na vida cotidiana dos torcedores. Além disso, a opinião dos torcedores é muitas vezes um termômetro que capta a saúde emocional do clube. Eles não hesitam em expressar suas expectativas e descontentamentos, seja nas redes sociais, em conversas informais ou durante os jogos. A crítica construtiva, a insatisfação com decisões de gestão e a busca por melhorias são aspectos que fazem parte desse relacionamento intenso. Para eles, a figura do técnico e dos jogadores é constantemente avaliada, e suas atuações são comentadas com paixão e fervor. A insatisfação com a performance em campo pode gerar protestos e mobilizações, mostrando que a voz da torcida é poderosa e deve ser ouvida. Muitos torcedores acreditam que sua opinião deve influenciar as decisões do clube, especialmente em momentos de crise, quando o apoio da torcida se torna ainda mais crucial para reerguer a moral da equipe. Ademais, a diversidade de opiniões entre os torcedores também é uma característica marcante. Em um mesmo estádio, é possível encontrar pessoas de diferentes idades, classes sociais e origens, todas unidas pelo amor ao clube. Enquanto alguns defendem uma abordagem mais conservadora e respeitosa em relação à tradição do clube, outros clamam por inovações e mudanças radicais que possam levar a equipe a novos patamares. Esse embate de ideias e visões sobre o futuro do clube cria um rico debate que, muitas vezes, se estende para além das quatro linhas do campo,
envolvendo questões sociais e políticas que refletem o contexto em que o clube está inserido. Assim, o diálogo entre torcedores se torna uma ferramenta importante para a evolução não apenas do time, mas também da comunidade que o apoia. Por fim, a lealdade dos torcedores vai além do desempenho em campo, ela está intrinsecamente ligada a uma cultura de pertencimento e identidade coletiva. Mesmo em tempos difíceis, quando as vitórias parecem escassas, a base de torcedores se mantém firme, demonstrando que a verdadeira paixão pelo clube não se resume a resultados, mas sim a uma história compartilhada e a uma luta conjunta. Eles são os primeiros a celebrar as conquistas, mas também os últimos a abandonar o barco nas adversidades. Essa resiliência e dedicação são o que tornam a relação entre torcedores e clube uma das mais fascinantes do mundo do esporte, perpetuando um ciclo de amor e devoção que se renova a cada nova geração. Em última análise, a voz dos torcedores é um eco que ressoa no coração do clube, moldando seu presente e futuro de maneira indelével. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.